Eu tenho certeza que você teve algum tipo de problema ou conflito familiar na sua infância. Pode ter sido por causa de dinheiro, que é o problema mais comum entre as famílias brasileiras. Pode ter sido o estresse por conta da jornada de trabalho cansativa dos seus pais, crise no relacionamento deles, bebida alcoólica, enfim. A coisa mais comum que existia eram problemas familiares. E eu coloco isso no passado, porque por mais que eles ainda existam, a esperança é de que eles diminuam com o tempo. E quando eu escolhi o título desse vídeo, eu usei a palavra maldição, porque se você parar para analisar, as famílias sempre repetem os mesmos erros das gerações anteriores. Eu também passei por alguns desses problemas. E a questão aqui não é culpar a geração dos nossos pais. Eu não quero que você pense que os seus pais são os únicos responsáveis pelos seus problemas atuais, porque no fim das contas, é a primeira vez que eles estão vivendo também, lidando com a vida conforme ela vai acontecendo. A maioria dos pais não teve instrução nenhuma do que é ser pai. É só você observar, caso você tenha irmãos, mesmo tendo crescido juntos e sendo educados pelos mesmos pais, que cada irmão é diferente porque foi influenciado pelos mesmos pais, porém em momentos diferentes da vida deles. Os pais que te educaram eram diferentes dos pais que educaram o seu irmão antes de você, porque a vida já era outra completamente diferente. E, inclusive, nem todos os pais estão preparados para serem pais, mas o fazem, às vezes, por falta de instrução, por acidente ou até pela velha obrigação social de que todo mundo precisa ter filhos. Que, por favor, se você pensa em ter filhos só porque está com vontade, se planeja antes, pelo amor de Deus. Exatamente por conta do assunto desse vídeo. A nossa missão, como seres humanos, é usar da nossa vantagem de termos cada vez mais informações à nossa disposição. E com isso, a coisa mais inteligente a se fazer é aprender com quem já tem experiência e já aprendeu com os próprios erros. Então, quebrar as maldições familiares é se tornar a pessoa que não vai cometer os mesmos erros, que vai usar o que passou como referência do que não deve ser feito, e não como um exemplo a ser seguido. Porque isso é inconsciente. Filhos que cresceram em ambientes abusivos tendem a se tornar pais abusivos em sua grande maioria. Então, o que você precisa fazer é prestar atenção se você não está indo para o mesmo caminho dos erros que assombraram a sua família pelas últimas gerações. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram muito interessante de uma menina mostrando a rotina dela, onde ela ia para a faculdade de carro, estudava e falava sobre não precisar trabalhar porque os pais delas bancavam os estudos, o carro, a moradia, enfim. E de fato, de uma forma em que se mostrava grata pela oportunidade que os pais deram para ela. E eu até comentei que eu estava trabalhando para quando a minha filha chegasse na idade dela, também tivesse a mesma vida, não tendo que se preocupar com tudo que eu me preocupei quando eu era novo, porque essa é a missão de um pai. Criar oportunidades para que os filhos possam ir mais longe do que eles conseguiram. E eu fiquei muito curioso que ainda existem pessoas que fizeram comentários do tipo assim: ah, meu filho vai ter que passar trabalho para aprender a dar valor às coisas, vai ter que conquistar tudo na marra e não sei mais o quê. E por mais que o único argumento válido aqui seja aprender a dar valor para as coisas, isso também é responsabilidade dos pais na educação. Não de terceirizar isso para o mundo. Porque isso é exatamente a maldição que eu estou falando. Se os meus avós sofreram, eles pensaram que os meus pais também deveriam sofrer? E assim os meus pais pensaram que eu tinha que me lascar e aprender na prática também? Mas isso é uma grande idiotice. É por isso que muitas famílias não conseguem vencer a pobreza nunca. Pela mentalidade de que sofrer é uma coisa boa, de que passar trabalho é nobre. Só que não é. Romantizar a pobreza, trabalhar feito um condenado, viver estressado, é uma grande bobagem. A gente precisa romantizar outras coisas muito mais importantes, como curar os traumas de infância, levar o que você viveu como o que não quer mais viver, e nem deixar os seus filhos saberem o que é um sofrimento desses. É voar mais alto, é quebrar barreiras, os limites e as crenças para sair da pobreza, do estresse e do ambiente familiar problemático. Bonito mesmo é poder dizer que você está dando uma vida melhor para si mesmo, para sua família e para os seus filhos, do que a vida que você teve quando era criança. Inclusive, um outro vídeo que eu salvei no meu celular e que o cara que gravou originalmente em inglês
também tinha salvo esse texto no celular dele, porque é muito marcante. Ele chorou enquanto lia durante a gravação. Eu chorei assistindo pela primeira vez. E provavelmente você vai chorar enquanto você escuta isso. Que diz o seguinte: quebre as maldições geracionais. Pare de gritar com seus filhos antes de dormir, esperando que eles durmam bem. Pare de gritar com seus filhos pela manhã, logo depois de eles acordarem antes da escola, esperando que eles tenham um dia bom. Você define o tom para os seus filhos. Você define o tom da sua voz. E eles sempre vão lembrar disso na mente deles, porque você se torna a voz interior deles. Então não se torne o crítico interior dos seus filhos. Fale sobre vida, sobre amor, fale sobre bravura, sobre bondade e esperança, fale sobre sabedoria e sobre a verdade. Mas o mais importante de tudo, ouça os seus filhos. Eu sei, bate muito forte no coração, porque todos nós temos alguma lembrança ruim dessas. Porque isso marca mais do que qualquer momento bom que uma criança tenha vivido. E por mais que você pense que não tem filhos e nem queira ter, até isso está relacionado com as maldições familiares. Porque a forma como a gente foi criado define o nosso futuro. São as únicas referências que a gente teve de como ser humano. Então, quem iria querer ter filhos se na infância só ouvia que era um fardo para os pais, que só dava trabalho, que eles precisavam se matar trabalhando para cuidar de você? Quem vai querer casar vendo os pais brigando o tempo todo e se odiando, reclamando um do outro para você nos momentos em que o outro não estava por perto? Que mulher vai querer um marido se a única referência de homem que teve em casa tratava sua mãe feito bicho, como se ela fosse só uma empregada da família? Quem vai querer trabalhar e crescer na vida se cresceu em uma casa onde a única coisa que eu ouvia dos pais era que o trabalho era horrível, que não podia esperar pelo final de semana para relaxar daquela escravidão? Então, tudo isso é um reflexo da nossa criação, da influência da família e das pessoas que você teve por perto enquanto crescia. E, infelizmente, muitas pessoas levam isso como exemplo e não como aversão. Por isso, a cada nova geração, a gente vê a história se repetindo. Pessoas infelizes, em casamentos infelizes, criando famílias infelizes, em trabalhos que não gostam, para manter as aparências de uma vida linda, que por trás das cortinas fazem de tudo para fugir dessa vida que eles vivem. Então não, você não vai viver assim. Você vai ser o primeiro a quebrar essa corrente de má sorte da sua família. Você pode sim ser feliz, você pode sim construir uma família, ter um marido ou mulher que você ame e que te ame igualmente. E não, os filhos não vão estragar sua vida. Só se você não estiver pronto para isso, sem responsabilidade, maturidade para entender o que é cuidar de uma outra vida. E principalmente, você não precisa fazer as coisas em uma hora certa. Você não precisa sair da escola aos 18, escolher o trabalho para o resto da sua vida, ir para a faculdade, depois sair e ficar em um emprego que você não gosta para sempre, porque era o que você deveria fazer. Você não precisa casar e sair de casa antes dos 25 anos. Você não precisa ter filhos antes dos 30. Você não precisa estar bem-sucedido, ganhando bem, tendo uma casa e um carro com 30 anos. Porque cada pessoa tem um ponto de partida diferente. A corrida não é a mesma para todo mundo. A única coisa que você deve fazer é focar o seu tempo e a sua energia em construir uma vida que te faça feliz. Priorize a sua saúde mental, faça as coisas que vão te trazer qualidade de vida, conviva com pessoas boas que tenham os mesmos valores que você, namore e case só quando você encontrar a pessoa certa, onde vocês estejam alinhados em valores e objetivos de vida. Tenha conversas difíceis com as pessoas desde cedo, resolva as coisas. Não empurre com a barriga situações que você não aguenta. Abra mão do que não te faz bem. Não existe nobreza nenhuma em passar trabalho e em se manter infeliz. Porque às vezes, eu sinceramente acho que as pessoas vivem uma corrida gigantesca de coitadismo. De quem sofre mais, de quem tem o problema maior. É a famosa síndrome do personagem principal, onde você acha que é o centro do universo. Mas a grande verdade é que ninguém tá nem aí pra você e tudo o que você faz pela atenção dos outros é em vão. Porque cada um tem os seus problemas para cuidar e a sua própria vida para viver.
Então, o meu maior pedido é para você pensar sobre isso, sobre tudo o que você já passou, sobre como isso influenciou quem você se tornou até hoje e quem você vai se tornar no futuro. Porque a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo, pela sociedade, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos e pelos seus amigos, é se tornar uma pessoa feliz. E antes de continuar, eu quero agradecer a Latreff por patrocinar o vídeo de hoje. Porque são empresas como a Latreff que me permitem continuar criando esses vídeos que ajudam milhares de pessoas todos os dias. E a Latreff faz os melhores óculos do mercado, com designs elegantes e atemporais, como esse modelo usar na cor champanhe, que é o óculos que eu uso todos os dias. E além da qualidade, a Latreff tem o processo de compras mais simples e rápido que você vai encontrar. Onde você entra no site, escolhe entre as dezenas de armações incríveis, testa no provador virtual para ver como fica no seu rosto, escolhe o tipo de lente que você quer, se está procurando óculos de grau, de sol, com filtro de luz azul ou sem, e depois que você finaliza a compra e envia sua prescrição das lentes, a Latreff envia o seu óculos em um dia útil diretamente para sua casa. Não tem como ficar mais fácil você comprar o seu óculos novo ou presentear quem você ama. Então não perde mais tempo e aproveita para usar o meu cupom PINHO10 para ganhar 10% de desconto em todas as compras que você fizer no site da Latreff. Mas enfim, voltando ao assunto, hoje eu entendo o quanto a vida adulta é complexa, mas que muita gente deixa de lado o ponto mais importante da vida, que é de fato viver uma vida feliz e de qualidade. Simplesmente pelo fato de que cresceu vendo e ouvindo as pessoas passando por problemas, se estressando e te ensinando direta ou indiretamente que a vida é assim. As pessoas sofrem, você tem que aguentar os problemas, tem que fazer funcionar as coisas, seja lá o que isso signifique, como se fosse uma obrigação você continuar em situações ruins e aguentar situações que não são saudáveis para você e se manter em um estado de sofrimento sem fim. E não, você não tem que aguentar nenhuma dessas coisas. Então, antes de ir embora, por favor, me promete que você vai pensar sobre isso. Sobre tudo o que você já passou, sobre o que você está passando hoje e por que que você está na situação que está hoje. E também me conta qual é a maior maldição familiar que você vai quebrar para que você e a sua família que você vai construir não sofram mais com isso no futuro. Então a gente se fala logo mais e valeu.